Esta é uma placa Arduino. Com ela, podemos desenvolver projetos tecnológicos que envolvem monitoramento e processamento de sinais provenientes dos mais variados sensores, controle e automação de sistemas em projetos tecnológicos e científicos. O Arduino surgiu na Itália, na cidade de Ivrea, em 2005. Concebido pelos professores e pesquisadores Massimo Banzi, que idealizou a plataforma, David Quartielis, que projetou a placa, e um aluno deles, David Millers, que desenvolveu o software. Um engenheiro local, Gianluca Martino, foi contratado para a fabricação de um primeiro lote de 200 placas, que rapidamente foi todo vendido. Desde então, milhares, talvez milhões de placas foram fabricadas e utilizadas nas mais diversas aplicações, como robôs, automação residencial e industrial, jogos virtuais, efeitos sonoros e luminosos, automação e controle de sistemas gerais, mecanismos, motores, resistências elétricas, iluminação e diversos circuitos. Também utilizado para aquisição e tratamento de sinais provenientes de sensores, tais como de luminosidade, ultrassom, efeito Hall, corrente e tensão elétrica, etc., muito utilizados em pesquisas científicas e tecnológicas. Entre as vantagens proporcionadas pelo Arduino, temos a simplicidade, o baixo custo comparado com outras plataformas, hardware e software abertos que podem ser livremente utilizados e modificados, e desenvolvimento compartilhado e colaborativo entre os usuários. As principais desvantagens estão na fragilidade em algumas aplicações críticas, por exemplo, na que envolvem altas temperaturas, pressões, vibrações, aceleração e umidade. E também pelo fato de possuir hardware e software aberto. Se representa algumas vantagens econômicas, por outro lado, apresenta a desvantagem de os projetos não terem a proteção de propriedade intelectual ou industrial. Ao longo de nosso curso, para as montagens dos projetos e experimentações que faremos, será utilizada uma placa Arduino modelo Uno, conforme mostrado nesta figura esquemática. Ela permite conexão com o computador por meio de uma porta USB, que, além de alimentar a placa com energia elétrica, com tensão de 5 volts corrente contínua, possibilita que os programas desenvolvidos no computador sejam transferidos e armazenados no processador da placa, o ATmega 328. Também possibilita a visualização na tela do computador dos parâmetros de funcionamento do sistema e sinais provenientes de sensores. Nesta imagem, temos um sistema de aquisição desenvolvido em que sinais são enviados para o computador por meio do cabo USB e mostrados na tela. A placa também possui uma entrada para alimentação externa, provenientes de baterias ou fontes de alimentação, possibilitando que o sistema desenvolvido funcione independentemente do computador. Para alimentação de dispositivos externos, como motores, solenoides, sensores e outros que estudaremos e aplicaremos nos projetos desenvolvidos, há pontos de alimentação de 3,3 e 5 volts corrente contínua, na própria placa Arduino. A placa também possui 6 entradas para sinais analógicos, identificadas de A0 a A5. Sinais analógicos são aqueles que variam continuamente ao longo do tempo. Neste exemplo, notem que a tensão em volts
é expressada ao longo da variação do tempo, e ela varia de forma contínua, de um valor máximo a mínimo, voltando ao valor máximo, como neste exemplo, em que é apresentado o sinal de onda na forma de uma senoide. A placa Arduino Uno também possui 14 pontos para sinais digitais, que podem ser configurados tanto como entradas ou saídas, por meio do programa desenvolvido. Sinais digitais são aqueles que não têm uma continuidade ao longo do tempo. Notem, nesse exemplo, a tensão em volts, ela apresenta somente dois valores, um maior e um menor. Assim, os sinais digitais apresentam ou expressam dois estados possíveis. Podem ser dois valores, a condição ligado ou desligado, um valor alto e um valor baixo, 0 ou 1, 2 ou 5, positivo ou negativo, por exemplo. Na prática, em alguns casos, pode haver um terceiro valor, que representa uma incerteza entre os dois estados. Mas no nosso caso, não haverá necessidade de aprofundamento a esses detalhes. Essas funcionalidades que estudamos na placa Arduino Uno nos permitirão a construção, o desenvolvimento e implementação dos diferentes projetos que desenvolveremos ao longo do nosso curso. No próximo módulo, faremos o download da IDE do Arduino, que é o software utilizado para a programação e comunicação com a placa. Desenvolveremos o nosso primeiro projeto, montaremos um circuito e testaremos o seu funcionamento. Até lá!